bom dia. Bom, a lição anterior, que foi o Guga quem fez, o André Luiz tomou conhecimento, dos novos métodos de alimentação da colônia Nosso Lar, Após de 30 anos de tentativas em que o governador, enfim, ele consegue implantar a alimentação estritamente necessária, E no capítulo de hoje, então, André vai fazer um lindo passeio, Então, capítulo 10, no Bosque das Águas, André mostra-se interessado pelos processos de alimentação. Lísias o convida para conhecer o grande reservatório da colônia, onde, além de observar coisas interessantes, aprenderá que a água ela é quase tudo nessa instância de transição, ou seja, na colônia Nosso Lar. André e Lísias, eles param num ângulo para esperar um carro que os transportaria Era o aerobus. Um grande carro a uma altura de mais ou menos 5 metros. Desceu até eles como se fosse um elevador. Era um veículo muito comprido, de material muito flexível, dando a impressão de estar ligados até a fios invisíveis pelo grande número de antenas que havia no teto. Não era uma máquina conhecida aqui na Terra. Dentro dele haviam muitos passageiros acomodados em seus lugares, André e Lísias entram e acomodam-se dentro do aeróbus. Mas como nós, quando adentramos em um ambiente que não conhecemos, com pessoas estranhas, ele fica meio envergonhado, constrangido, A velocidade que o carro andava, ela era tão rápida, a ponto de André não conseguir fixar os detalhes das construções ao longo do caminho. Mas aí ele percebe que somente depois de 40 minutos, Lísias o convida a descer. Chegaram então a um bosque de belezas sublimes, muitas flores, perfumando o vento com seu frescor. A paisagem, ela era belíssima, sem dizer as cores e luzes maravilhosas. André deslumbra-se com a beleza do lugar. Havia um rio muito grande, esse rio era chamado de Rio Azul, que trazia em suas margens um tapete de gramas viçosas, misturando-se a flores em todos os tons de azul. A corrente do rio ela era tão cristalina que trazia os seus reflexos das nuvens, tornando sua tonalidade deslumbrante. Em meio às paisagens floridas, largas estradas e a espaços regulares, árvores amigas de grandes copas ofereciam sua sombra amiga em bancos de caprichosos formatos que convidavam ao descanso. Lísias, diante do deslumbramento de André, diz: esta é uma das mais belas regiões de Nosso Lar. Estamos no Bosque das Águas. Um dos locais preferidos para passeio dos amantes, que aqui sonham e idealizam seu amor e fidelidade para experiências aqui na Terra. Então, eu fiz um comentário aqui que nós podemos observar que a nossa responsabilidade diante do nosso companheiro, do nosso marido, da nossa esposa aqui na Terra é muito grande, porque ela foi idealizada desde o plano espiritual, E essa fidelidade eu acredito que não seja só no corpo físico, mas também no companheirismo, Em tudo que denota, o nosso companheirismo. E às vezes a gente até esquece disso estando encarnado, Do nosso companheiro, do respeito que a gente tem que ter por eles, E a gente acaba deixando para trás, Aí Lísias mostra então para André um edifício muito grande e diz a ele que ali é o grande reservatório da colônia Nosso Lar. O volume do Rio Azul, que corta o bosque,
é direcionado para grandes caixas de distribuição e que toda a água da colônia parte desse edifício. Em seguida, reúne-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis à Terra. A água, ela é um dos veículos mais poderosos para receber fluidos de qualquer natureza. Por isso, em nosso lar, ela é usada como alimento e remédio. Lísias, percebendo-me a indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. O Ministério da União Divina, ele é o ministério mais elevado da colônia Nosso Lar. Aí ele pergunta, né, ignorando como conciliar uma coisa e outra. O visitador o obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energia e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhantes dádivas. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação da água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados da luz do sol e do magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases, que foi o que a gente aprendeu na outra aula com o Guga, né? Que ele explicou para a gente tudo isso, né? Que vieram aqueles mentores mais superiores que vieram até a colônia para ensinar os métodos de alimentação para eles, né? Mais precisos, né? Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, e cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos nos suprimentos de substâncias alimentares e curativas, né? Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, num ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, eu fiz uma observação, ou seja, o ministério mais elevado de nosso lar, que é a união divina, né? Ele magnetiza toda a água e os manda para cada departamento para serem utilizados como remédio, comida ou como ela se fizer necessária. Aqui nós percebemos o quanto é necessária a água para a nossa vida, né? Tanto no mundo físico e principalmente no espiritual, né? Aí André continua, que ele estava embebecido com as explicações, né? No planeta, ele objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. Eu imagino assim, a gente não tem noção de como é a água importante, né? Depois que eu fiz esse estudo, a gente fica assim, às vezes a gente abre a torneira para escovar os dentes e a gente deixa a água correndo. E hoje a gente percebe, eu percebo que a gente está fazendo o maior erro, porque é a coisa mais sagrada que tem a água, né? E quantas pessoas hoje desencarnam sem poder tomar água, né? Que tem algum problema de alimentação, tudo. Então a gente tem que ter mais
ciência do que realmente é a água para a gente, né? Aqui no mundo físico, né? Então, aí ele continua. O homem, ele é desatento, há muitos séculos tornou lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância desta dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E, quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas continuará igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto os meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Dr. Masaru Emoto, ele escreveu um livro, As Mensagens Escondidas na Água, né? E foi um fenômeno, né? Esse ainda está escrito, fenômeno que assombrou o mundo da ciência e da espiritualidade. Usando uma fotografia de alta velocidade, ele descobriu que os cristais formados de água gelada revelam alterações quando são dirigidos pensamentos específicos e concentrados. Descobriu ainda que a água proveniente de fontes límpidas e a água expostas a palavras de amor exibe padrões de flocos de neve brilhantes, complexos e coloridos. Agora, em contraste, a água exposta a pensamentos negativos formam padrões incompletos e assimétricos, com cores baças, uma vez que os seres humanos e a Terra são compostos maioritariamente por água. As implicações desta investigação geram uma nova consciência quanto ao modo de como podemos exercer o impacto positivo na Terra e na nossa saúde pessoal. É através da prece e da meditação no bem, o homem é capaz de exteriorizar poderes, emanações e curas. Como disse o próprio Jesus, curas estas que fogem à sua vulgar inteligência. E a água, como o corpo mais simples e receptivo da terra, recebe e potencializa essa força elétrica e magnética que alivia, sustenta e que cura, através da fé e da boa vontade. O corpo humano, ele é composto de água, entre 70% e 75%. Conforme envelhecemos, o percentual dessa água do nosso organismo ela vai diminuindo no nosso corpo. Os teores de água, eles variam. Os órgãos com mais água são os nossos pulmões, mesmo estando cheios de ar, né? E o fígado, que eles têm 86% dessa água. Paradoxalmente, eles têm mais água do que mesmo o próprio sangue, que ele tem 81%. O cérebro, os músculos e o coração são constituídos por 75% de água. Por isso, a necessidade de bebermos no mínimo 2 litros de água por dia, para o bom funcionamento do nosso corpo. E dia virá que nós, seres humanos, imitaremos os habitantes de nosso lar, dando devido valor a esse líquido salutar. Obrigada. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos, tudo começava a fazer sentido. Nosso lar era a vida real.
e a terra apenas uma passagem. Não vai conseguir. Como você sabe, Já me perdi muito por essas trilhas. A não ser que a intenção seja essa. eu quero ver a minha família e você acha possível? Um dia, quem sabe? Só que eu ainda era o mesmo homem, preso aos meus próprios erros, ao meu egoísmo, ao meu passado. Doutor! Doutor André! Doutor André!